Fala galera, Bruno Malani trazendo para vocês a segunda aula sobre os nossos fundamentos de mercado Forex. Quais são eles? Fiquem até o final que eu vou explicar para vocês o passo a passo sobre as análises técnicas e fundamentalistas dentro do mercado Forex, beleza? Vamos introduzir o assunto agora, ok? O que nós vamos falar hoje, galera? Nós vamos analisar tecnicamente alguns gráficos e alguns parâmetros para a gente identificar se o mercado está bom, se o mercado está ruim e como que a gente deve proceder, beleza? A análise técnica, ela é uma das ferramentas mais manipuladas, mais usadas pelos investidores para entender como que o mercado está se comportando. Então, diferente da análise que é mais fundamentalista, que ela olha em questões de fatores que são econômicos, fatores que são políticos, fatores que são globais, a análise técnica, ela se concentra exatamente aonde? No próprio preço do valor monetário, do próprio preço daquele ativo, tá? Então, a ideia central é que o mercado seja influenciado já no preço que já está refletido nele mesmo. Então, a gente consegue identificar as tendências, os padrões ao longo do tempo, tá? Por isso que a gente utiliza gráfico para poder analisar os movimentos passados e também a gente consegue prever possíveis direções que estão sendo inclinadas, ou seja, futuras, tá? O que a gente vai entender agora a partir de algumas ferramentas que ajudam nessa análise, tá? Quais são elas? Suporte e resistência são exatamente pontos ou pontuações ou apontamentos no gráfico onde o preço tende a reagir. Então você consegue colocar identificadores aonde o preço pode subir ou pode cair. O suporte, ele é um nível de preço onde ele tem uma dificuldade de cair para baixo, tá? Enquanto a resistência é um nível que se encontra uma dificuldade para subir. Então ele tem uma certa rigidez para ele subir. Beleza? Esses são pontos fundamentais para identificar momentos de compra ou venda. Então, você tem dois parâmetros para identificar e te ajudar aonde você tem que vender, aonde você tem que comprar. Beleza? Tendências. O mercado Forex, os preços não se mexem ou alteram de forma aleatória. Eles sempre vão seguir as notícias que podem ser de alta, baixas ou laterais. O investidor, o trader que sabe identificar, que está sempre antenado com as tendências, ele consegue operar no mercado sempre à frente de outros investidores que não estão atentos no momento, beleza? Identificadores técnicos ou indicadores técnicos. Além dos suportes, além das resistências, além das tendências, a gente consegue também utilizar fatores técnicos para a gente ter um complemento da análise. Alguns dos principais que a gente pode comentar são médias móveis, que ajudam a suavizar aquele movimento do preço e identificar tendências, tá? Outro fator também são um índice de força relativa, que ele mede o ativo que está sobrecomprado ou sobrevendido. O que é isso, Bruno? É que aquele fator, aquele ativo está quase vendendo ou quase comprando, ok? Também temos a questão de bandas de Bollinger, que indica períodos de alta ou de baixa volatilidade. Beleza? E por último, nós temos o mais importante que eu acredito que a maioria dos traders, a maioria dos investidores utilizam, são os candlesticks, que são os gráficos de vela. Aqueles que a gente consegue enxergar que são verdes ou vermelhos, que eles são representações gráficas ilustradas para a gente entender como que está se comportando o preço. Eles mostram o preço da abertura, eles mostram o preço do fechamento, a máxima daquele ativo, a mínima dentro daquele ativo, dentro de um período, dentro de um parâmetro específico, tá? Os padrões de padrões de velas, os candlestick, como martelo, estrela cadente ou engolfo, eles ajudam os investidores, os traders, a prever movimentos futuros do mercado. Então, ajuda nas questões de tendências, nas questões de suporte ou resistências e também ajudam nos indicadores técnicos que a gente acabou de falar, beleza? Então, tudo engloba para que você tenha um melhor suporte para você avaliar se você está indo bem ou se você está indo mal no mercado, beleza? Agora a gente vai falar sobre a análise fundamentalista, tá? Diferente da análise que é mais técnica, que é um pouco mais complexa, a análise fundamentalista, ela olha para quê?
para gráficos e padrões, que examina fatores econômicos, políticos e sociais que podem influenciar no mercado. Então, a análise fundamentalista é como se fosse uma análise SWOT, ou uma análise fofa, tá? Que são fortalezas, oportunidades, fraquezas e ameaças. Tá? Grandes eventos globais, como decisões de bancos centrais, políticas econômicas de outros países, pode ter impacto direto nos preços das moedas. E você entender quais são esses fatores que estão impactando podem te ajudar a tomar decisões muito mais concretas e muito mais embasadas, beleza? Quais são os indicadores fundamentalistas ou indicadores UFA? Vamos colocar aqui. São as taxas de juros, que eu acredito que sejam as mais importantes para valorizar uma moeda. Então, quando um país aumenta a sua taxa de juros, por exemplo, o último país que aumentou a sua taxa de juros foi os Estados Unidos. Então, ele atraiu vários investidores, o que acaba fortalecendo o dólar. Por outro lado, há corte nos juros. A moeda também pode perder o valor. Por exemplo, no caso do Brasil, a moeda está perdendo valor porque o governo está cortando os juros, ok? Outro fator que pode ser um indicador fundamentalista é o PIB. Se o PIB está em crescimento dentro do país, significa que a economia dele está forte e que pode valorizar a moeda. Ou seja, se o PIB cair, se o produto interno bruto daquele país cair, pode indicar também problemas que estão relacionados à economia e, consequentemente, afetar negativamente a moeda, tá? A inflação. Ela que mede praticamente o aumento geral de todos os preços globais. Se uma inflação ela sobe o poder de compra, ela pode levar o Banco Central a aumentar os juros para a gente ter um controle dessa taxa, dessa movimentação, tá? Então isso leva com que as moedas tenham um impacto direto dentro do Forex e dentro do mercado como um todo, tá? Outro fator que também impacta bastante é a questão do desemprego, tá? As taxas de desemprego podem gerar problemas na economia, porque quanto mais pessoas desempregadas, mais afetam a questão da moeda do país. Já uma taxa de desemprego baixa sugere que o mercado de trabalho seja bem forte e bem movimentado, o que pode valorizar a moeda daquele país. Então, globalmente, se o mundo inteiro tem uma taxa de desemprego baixa, o mercado também. E a balança comercial, o que é isso? Por último, é a diferença entre as exportações e importações de um país. Se um país exporta mais do que importa, a sua moeda pode fortalecer. Se ele importa mais do que exporta, a moeda perde o valor, tá? Como a gente consegue escalar uma análise técnica e uma análise fundamentalista? A gente pode entender que as duas abordagens, elas utilizam praticamente estratégias semelhantes. Muitos investidores utilizam a análise técnica para definir pontos estratégicos, aonde ele tem que entrar, aonde ele tem que sair, aonde que ele tem que comprar, aonde que ele tem que vender. Enquanto a análise fundamentalista, ela ajuda a entender um contexto geral do mercado. Então, uma complementa a outra. Por exemplo, se a gente sabe que um banco central está prestes para anunciar uma mudança na taxa de juros, a gente pode também observar se o gráfico está se comportando e encontrar uma melhor oportunidade para a gente operar naquela operação, naquela venda, naquela compra, ok? Então é isso, eu acredito que ficou finalizada essa questão de análise técnica e fundamentalista. Na próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre a aplicação prática de conceitos aprendidos em plataformas de gráficos. Também a gente vai aprender interpretação de notícias econômicas e seu impacto no mercado. A gente vai identificar tendências e padrões gráficos em tempo real, tá? A gente vai mexer com conta demo. Simulação de operações com base de análise técnica e fundamentalista, ou seja, antes da gente arriscar o dinheiro real, a gente vai mexer com conta demo, tá? Isso nos permite a gente aprender a correr riscos e aprender a gerenciar as nossas ações, as nossas vendas, as nossas compras. E também desenvolver estratégias pessoais para uma negociação eficiente. Cada investidor tem um estilo próprio de investimento. Então a gente vai aprender a se desenvolver, a ter várias estratégias que adequem a um perfil e quais são os seus objetivos financeiros para cada tipo de pessoa, seja conservador, moderado ou agressivo. Então é isso, acredito que já finalizamos a nossa aula. Então, agradeço a presença de vocês, você que ficou até o final, que está interessado para saber como é que funciona o mercado Forex em todo o seu contexto, para você ter uma base de conhecimento forte, para você chegar e investir com sabedoria. Deixe seu like, deixe seu comentário. Olhe os links nas descrições, tem vários links úteis, robôs de graça para você utilizar, a melhor corretora para você utilizar com o spread zerado. E claro, nossos contatos também estão na descrição, ok? Então compartilha, já marca aquele amigo que gosta de investir e vem com a gente
mundo de Forex, tá bom? Forte abraço, galera. Até o próximo vídeo.